transgredir. Eu vou ficar por aqui, porque em janeiro eu retomarei aqui, isso é, o contrato social, e vamos desenvolver também a independência americana, usando todo esse capital que estamos preparando para isso, né? E a independência americana e a Revolução Francesa, que terá uma repercussão mundial e para sempre, isto é, uma nova ordem de coisas políticas se criaram entre os homens ocidentais. Mas muito obrigado a todos, desculpe ter ficado tanto tempo. Mas a gente pode fazer algumas perguntinhas, né? Sim. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Vai deixar para janeiro a dúvida? Sim. Fala, Ed. Eu só falar aqui rapidinho. Fala, O senhor falou da processo da De quem? crueldade da Inquisição, etc. Da crueldade, né? Uma É. época em que as pessoas eram utilizadas, etc. Quer dizer, isso é verdade. Isso é indiscutível. Agora, isso, diz alguns autores, isso já representou um avanço. Porque antes, a Inquisição, na realidade, era um processo. Se abria um processo contra uma pessoa. Certo? Abria-se um processo. Era um processo. Inquisição significa inquirir. Era aberto um processo. Certo? E você buscava testemunha, você buscava evidências, etc. Isso representou, por incrível que pareça, isso representou um avanço. Porque as formas de punição anteriores não tinham processo, era o ordalho. Não sabe como é que é o ordalho? O ordalho é o seguinte: jogava o sujeito na água com um peso na perna, se ele flutuasse, era a vontade de Deus, então ele era inocente. Quer dizer, era um absurdo total. Quer dizer, apesar de ser paradoxal, a Inquisição representou um avanço, porque se abria um processo contra a pessoa. Então, eram ouvidas as partes. Anteriormente a isso, nem isso existia. Era a vontade divina. Então, você tinha que passar no fogo, por exemplo, se não se queimasse, está vendo? Deus o protegeu. Quer dizer, era uma coisa absolutamente sem sentido. A Inquisição, apesar de ser extremamente cruel, mas representou um pequeno avanço em relação a esse estado de coisas anterior. Sim, sim. Eu não sei se o senhor tem referência disso, Tem. A história do direito. Essas referências. A história do direito, ele pontua muito isso, né? Sim. Entendeu? E você chega no século XVI, no século XVII, que você tem o início do processo no moderno, que teve um jurista italiano, o Cesare Beccaria, que ele realmente investiu exatamente sobre esses métodos rudimentares e que é o início do nosso processo. Sim, Mas sim. a Inquisição, apesar, o ponto é assim, apesar de ser uma coisa absurda, ele tinha representado um avanço, porque o que tinha antes era muito pior. Sim, sim. Veja o senhor. E gosto de citar Beccaria, grande jurista italiano, que não queria nada desse tipo de processo, não. Ele queria exatamente aquilo que nós queremos hoje, o direito pleno do ser humano. Então, podemos aceitar isso, que havia um processo na Inquisição. Mas que processo era? Sobre ninharias inventadas por clérigos e condenar as pessoas daquela maneira, até a fogueira, as pessoas eram condenadas à fogueira. Sim, representou uma distinção, não diria um avanço, uma distinção entre uma tortura antiga e uma tortura moderna. Essa era mais fingida, porque parecia ser um processo e era uma invenção. Por debaixo disso estava pura vontade clerical. Manter uma fé que isso não era questão de fé. É isso. Mas alguém quer comentar, perguntar? Ai,
Então a gente agradece a generosidade do professor e a presença de todos e a gente se encontra novamente no ano que vem, no dia 15 de janeiro. Isso. Quem tiver dificuldade de acesso ao programa pela internet, eu posso dar um papelzinho aqui, tá? Mas assim, por causa da economia, né? Quem puder acessar pela internet pode pegar, tá? Tá bom. Eu vou citar também o pensamento de Beccaria, já que o senhor recordou, pode dizer, o grande pensamento que esse medieval tinha. Obrigada, professor. Deixa eu só te falar, eu só preciso da aula minha hoje. Eu anotei.